Senhor, irmãos, podem se assentar, né? Se acomodar aí no seu lugar. Paz, Senhor. Para aqueles que eu não cumprimentei, hoje eu não cumprimentei quase ninguém. Nem desci daqui. Muito bom estarmos aqui, né, irmãos? Muito bom nós celebrarmos o nome do Senhor, ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, né? E antes de nós irmos para a palavra, vamos fazer uma oração, entregar esse momento nas mãos do Senhor. Poderoso Deus, eterno Pai amado, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, em nós e através de nós. Nós engrandecemos o Teu nome, Senhor, porque o Teu nome é santo e exaltado, é soberano e é o nome que é acima de todo nome. Nós colocamos este momento, Senhor, da palavra nas Tuas mãos, Deus. Que o Senhor venha falar, não aquilo que eu estudei, não aquilo que eu imaginei, Senhor, mas Espírito Santo, Tu tens a liberdade de falar aquilo que o Senhor quiser, porque o Senhor conhece cada coração que aqui está, Senhor. Que o nosso coração venha ser uma terra fértil, Pai. Que toda semente, Senhor, plantada pelo Senhor, Pai, venha dar frutos. Frutos que exaltem o Teu nome, que glorifiquem a Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis, o capítulo 22. Hoje eu quero falar um pouco de uma palavra que eu acho que é uma das palavras mais difíceis para mim, né, para o meu contexto, né? Quando eu olho essa palavra, eu falo, Deus, que situação. É uma palavra bem conhecida, vamos ler Gênesis 22, a partir do primeiro versículo. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Amém, irmãos? Depois, se você quiser continuar essa leitura na sua casa, a gente vai ver que Abraão foi mesmo para sacrificar Isaque, né? E que no último momento Deus interviu e não permitiu que Abraão sacrificasse Isaque, né? No começo dessa palavra, nós vemos que Deus, ele estava provando o coração de Abraão. E o que eu quero falar hoje é sobre a entrega. Quantas das vezes, irmãos, nós não queremos entregar? Quantas vezes nós ficamos agarrados a tantas coisas, né? E às vezes vem a situação na nossa vida e a gente fica igual um burro bravo. A gente fica lutando, e às vezes a gente até ora para Deus tirar, né, mudar aquela situação e tirar e fazer a nossa vontade. Mas às vezes tudo que Deus quer é a nossa entrega. Eu acho lindo que a história de Abraão, e eu acho lindo como Abraão agia, porque na época de Abraão não tinha o Espírito Santo na terra, habitando no ser humano como é hoje. Então, Abraão, ele ouvia a voz de Deus, mas isso não era uma coisa cotidiana, de todo dia, como é
em nós, né? Que nós vemos para a igreja, a gente ouve a voz do Senhor falar. Às vezes a gente ouve um louvor e, através do louvor, o Senhor fala. E o Espírito Santo está ali conosco, e Ele fala conosco, e Ele nos corrige, e Ele nos consola, Ele nos conforta quando nós precisamos. Nós temos o acesso ao Espírito Santo, que Jesus deu, né, o acesso. Veio o Espírito Santo, nós temos o acesso direto ao Pai, que Jesus deu quando o véu foi rasgado. E isso não tinha na época de Abraão. E Abraão era um homem que andava com Deus. E eu fico pensando hoje, claro que eu acho que Deus não me faria isso, né? Mas assim, se Deus viesse pedisse para mim entregar um dos meus filhos, entregaria não. Eu não entregaria, não. Eu não teria coragem de sacrificar, né, Carol, de sacrificar Samuel, de uma maneira assim, literal. E eu fico pensando assim, como que Abraão, sendo um homem, como que ele conseguiu? Como que ele conseguiu pegar Isaac, levar para o monte, fazer todas as coisas que Deus tinha pedido para ele fazer? Como que ele conseguiu fazer isso? Como que ele não ficou louco? Né? Se ele era homem. Eu costumo ver a Bíblia e ler da Bíblia, irmãos, e a única pessoa que era Deus que eu achei na Bíblia aqui foi Jesus. Todos os outros personagens da Bíblia eram homens de carne e osso como eu. Eles tinham limitações, eles tinham inseguranças, eles tinham medo, como eu e você temos. Aí eu fico pensando assim, o que então que fez eles serem diferentes? O que eles tinham de diferente que eu tenho que aprender? Qual foi a revelação? O que eles aprenderam? O que eles entenderam do reino de Deus que eu não entendi ainda, que fizessem eles fazer certa caminhada que eu não consigo fazer ainda, porque eles eram homens, como eu. E eu fico até analiso muito a história de Davi, quando Deus fala que Davi era um homem segundo o coração do Senhor. Eu falo, o que fez Deus colocar esse título em Davi? Por que Deus falou que Davi era um homem segundo o coração dele? Sendo que Davi, gente, ele era pecador pra caramba. Se a gente for ler a história dele, ele cometeu muitos pecados. E ele cometia pecados até mais sérios do que o que eu faço. Mas Deus falava que ele era segundo o coração de Deus. Então, o que Davi tinha? Davi tinha o coração contrito, quebrantado. Davi tinha o coração que reconhecia. Quando ele pecou e que Deus usou Natã para falar com ele sobre o pecado dele, ele falou assim, Senhor, não retire de mim tua presença. Ele se importava com a presença do Senhor. A presença do Senhor era muito importante para Davi. E eu também vejo quanto Deus era importante para Abraão. E o que fez com que Abraão pegasse seu filho e levasse para aquele monte foi a confiança. E por que muitas das vezes Deus pede determinadas atitudes nossas e determinadas entregas nossas e nós não conseguimos entregar? Porque nós não confiamos. E é muito comum, irmãos, eu vir aqui e falar para você, você está passando uma situação difícil, falar, confia em Deus, vai dar tudo certo. Até quem não conhece a palavra de Deus, fala isso para a gente. Né? Quando a gente está passando uma situação difícil, fala para a gente, confia em Deus, vai dar tudo certo. Irmãos, mas a gente só confia de verdade em quem a gente conhece. Quem a gente não conhece, de caminhar junto, de andar junto, a gente não confia. A gente não confia. Eu confio no meu marido. Eu durmo com ele, eu acordo com ele, eu sei quem é o Fábio. E eu confio nas pessoas que convivem comigo. Eu sei que se eu estiver passando uma situação difícil, e o Fábio está ali, ele vai me ajudar, ele vai me amparar. Agora, e uma pessoa que a gente só conhece de vista? Se você estiver passando uma situação difícil, você vai poder contar com a ajuda de uma pessoa que você só conhece de ver ela de longe? Ela pode até te ajudar, mas no seu coração,
você não vai ter a confiança de que realmente ela vai fazer aquilo. E Abraão, embora ele não tinha o Espírito Santo como nós temos hoje, ele construía uma história com o Senhor. Se a gente for ler o livro de Gênesis, a gente vê que Abraão, ele caminhava com o Senhor e ele vinha construindo uma história com Deus. E é isso que o Senhor faz conosco. Quando Ele nos chama para vivermos com Ele a história que Ele escreveu para nós. E cada passo que nós damos, nós vamos construindo esse relacionamento, nós vamos construindo as experiências com o Senhor, o que vai nos fazer confiar nele. E às vezes a gente pensa, né, irmãos? Pensa assim que, agora veio uma pandemia, agora veio esse problema, agora veio essa situação, e a gente pensa assim que Deus não sabia que nada disso ia acontecer. Que Deus não está no controle de nada, que está tudo desgovernado. Mas Deus está no controle de tudo. E eu penso assim, que todas as situações que envolvem a minha vida situações que Deus quer me ensinar algo. São situações que fazem parte do meu processo. Deus é um Deus que Ele não desperdiça nada. Ele não desperdiça nem aquele momento que você caiu. O Senhor não desperdiça. Pensa que Deus joga fora o momento das suas falhas? Não. O que Ele lança fora são os seus pecados, que Ele lança lá no mar do esquecimento. Mas as suas experiências, as suas fraquezas, as fraquezas que a gente tem, Deus, Ele não lança fora. Ele conhece o nosso interior. Ele conhece quem a gente é. E Ele é um Deus que transforma toda situação em bênção, toda situação de maldição, Deus transforma em bênção. Até situações que estão ruins, que a gente pensa assim, Deus, o que há de bênção nisso? Olha isso, está tudo virado de ponta cabeça, que bênção que pode haver nisso? Mas Deus vai fazer com que você tire um proveito, até mesmo da situação ruim. Deus vai nos ensinando coisas. E muitas das vezes é através da situação ruim mesmo. E uma das coisas que o Senhor pediu para Abraão, e que se Ele não pediu para você ainda, vai chegar um dia da sua caminhada que Ele vai pedir, que é a entrega. Abraão, a gente conhece a história, né, de Abraão e de Sara, que eles não podiam ter filhos, e que Deus prometeu um filho para ele. Teve uma época que Abraão, como eu, como você, também falhou, e Sara também, e ela quis adiantar o processo, né? Às vezes a gente está numa promessa que Deus prometeu, a gente está aguardando aquilo que o Senhor disse que vai fazer para a gente, mas está demorando tanto, né? As coisas demoram tanto porque a gente pensa que Deus vive nesse tempo cronológico como a gente, mas Deus é um Deus eterno, irmãos. E o que Ele falou sobre você, sobre mim, isso já aconteceu na eternidade. Ele não vive no dia de passado, presente e futuro. Ele vive um tempo eterno. Então, se Ele falou, já aconteceu, já é. Ele falou, está falado. E quantas vezes a gente já pensa assim, não, mas acho que não vai acontecer, não. Deus se esqueceu, né? Está demorando tanto, eu vou dar o meu jeitinho. Igual Sara, né? Sara foi lá e falou assim, eu não vou engravidar nada, que eu já sou uma senhora. É melhor a gente dar aqui o nosso jeitinho, toma aqui minha serva, a Agar, tenho um filho com ela e pronto, já tenho um herdeiro para a sua herança. E às vezes a gente quer atropelar o tempo do Senhor, né, irmãos? A gente não quer esperar o tempo de Deus. E a gente dá o nosso jeitinho, e daí a gente dá a luz a Ismael, né? O problema de dar a luz a Ismael é que depois você vai ter que conviver com ele, né? Igual Sara. Fez tudo que fez, depois ficou lá, né? Não aguentava o problema que ela mesma criou. E Abraão esperou, né? Teve esse tempo de atropelamento, mas, enfim, a promessa chegou, porque Deus falou, está falado, mesmo Sara já velhinha, Abraão já velhinho,
eles tiveram o filho Isaque. E quando Abraão teve o Isaque, ele se apegou a Isaque, porque era uma promessa que ele esperava com tanto tempo. Ele esperava tanto tempo que quando Isaque veio, nossa, como ele ficou feliz. E como ele amou, e como ele queria viver o tempo dele com o filho, e todas as coisas. E às vezes a gente também é assim. Às vezes a gente pensa que a promessa de Deus está esperando muito, que Deus está demorando muito, que Deus está ruim com a gente, que Deus está ali fazendo a gente sofrer. Irmãos, às vezes o nosso coração nem está preparado para receber a promessa. Tem coisas que, se Deus der para a gente hoje, elas vão se tornar ídolos do nosso coração. Às vezes a gente pensa que ídolo é só uma imagem de escultura, né? Que uma pessoa vai lá e adora. Ídolo é tudo aquilo que rouba o espaço de Deus dentro do seu coração. E se a gente não vigiar, irmãos, não importa. Não importa que eu tenha reconhecido Jesus como meu Salvador, quer dizer que eu estou livre de todos os ídolos do meu coração. Se a gente não sondar o nosso coração, a gente vai ver que a gente tem muitos ídolos, e às vezes os ídolos são coisas boas, como era Isaque na vida de Abraão. Isaque era um filho na vida de Abraão. Existe alguma coisa ilícita em amar um filho? Não. Às vezes Deus te deu uma chamada, te prometeu um ministério, te prometeu tantas coisas, e você vê ele tão longe. Parece que aquilo não vai acontecer nunca. Mas será que, se acontecesse hoje, aquilo não ia roubar o lugar de Deus no teu coração? Será, irmãos, que se Deus desse tudo o que a gente pede para Ele hoje, não iria roubar o lugar dele, de verdade, dentro do nosso coração? E, às vezes, Deus vai nos processos da vida, nos colocando em situações para nós aprendermos a entregar até aquilo que é difícil. Até aquilo que é difícil. Eu lembro quando eu estava orando pela gravidez da Carol, que eu queria muito, 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 muito ficar grávida. E eu orava todos os dias. Todos os dias eu orava, não tinha um dia que eu não dobrava o meu joelho para pedir aquilo para o Senhor. E eu chorava e pranteava e profetizava sobre meu útero, eu fazia tudo. E aí chegou no final do ano, mais ou menos finalzinho de novembro, eu fui dispensada do meu emprego. Eu falei, opa, agora não vou orar mais não, porque não é um bom momento para ficar grávida. Aí eu parei de orar. Falei assim, não vou orar não, Senhor. Agora o Senhor espera eu arrumar outro emprego e depois a gente fica grávida. Irmãos, eu, mesmo sem entendimento, porque hoje eu tenho entendimento disso, mas naquela época eu não entendia. Mas mesmo sem entendimento, eu entreguei. Aí passou, eu cumpri aviso até próximo do Natal. Quando foi começo de janeiro, eu descobri que estava grávida da Carol. No momento em que eu entreguei para o Senhor, quantos aqui se identificam de que as coisas acontecem quando a gente entrega e descansa para Deus? E descansa. Às vezes, irmãos, parece que a gente está ali, grudado no nosso Isaque. Deus mandou a situação difícil, Deus mandou, mas a gente não entrega de jeito nenhum. A gente fica agarrado com aquilo. Não, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Não dou, não, Senhor. Aqui não, aqui o Senhor não vai mexer. O Senhor mexe em todas as áreas da minha vida. Nessa que o Senhor não mexe, não. E Deus vai trabalhando na gente. Vai trabalhando na gente. Porque, irmãos, o reino de Deus, na terra, a gente pensa que a igreja, na terra, às vezes, ela é só para ser um ajuntamento, né? Só para a gente vir, se reunir. Não que isso não é gostoso, isso é maravilhoso. A gente vir, se reunir, ver os irmãos que são queridos e ficar nessa coisa gostosa, ir um na casa do outro, isso é muito bom. Mas a igreja de Cristo, ela tem um papel espiritual na terra. Ela tem algo que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele se move na terra
através da igreja dele. Irmãos, e se a igreja dele for cheia de ídolos, se a gente for cheio de ídolos no nosso coração, como que a gente vai ouvir a voz de Deus? Como que a gente vai saber aquilo que Deus realmente quer de nós? Se nós temos tanta dificuldade de entregar as coisas que são preciosas para a gente. Né? Às vezes é um emprego, né? Às vezes a gente batalhou, estudou e fez tanta coisa porque queria trabalhar naquela área, e conquistou e fez aquele monte de coisa, e veio essa pandemia, arrancou tudo. A gente fica naquele desespero. Ó céus, ó terra, o que será de mim agora? Né? E Deus sabe, Deus está no controle. E quando nós entregamos, irmãos, como Abraão entregou Isaac, e, na verdade, Deus não queria tirar Isaac de Abraão. Deus estava provando o coração de Abraão. E, às vezes, a gente pensa que Deus está mal, que Deus é mal, que Ele só quer tirar as coisas da gente, que Deus quer só fazer a gente sofrer. E Deus não quer nada disso, irmãos. Tudo que Deus quer é limpar o nosso coração. É tirar os ídolos do nosso coração. É deixar o nosso coração um coração ensinável. Um coração que está desapegado de tudo. Porque tantas coisas nós somos apegados, irmãos. Tantas coisas. Né? Hoje mesmo estava falando com a pastora, depois eu vi mais ou menos a conversa dela de Cabel, de como nós, mulheres, às vezes somos apegadas na nossa casa. Né? Eu sou uma que gosta das coisas tudo do meu jeito. Né? Gosto de tudo limpo. E aí, mas como Deus tem tratado isso comigo também? Gosto de tudo limpo, tudo organizado, tudo do meu jeito. Tudo, coitado do Fábio. Gente, mas olha como Deus faz as coisas, né? Eu sempre, assim, com essa mania de toque, de tudo tem que estar... E eu vim de uma casa de mulher. O único homem na minha casa era meu pai. E nós somos todas mulheres, as minhas irmãs. Então, nossa casa sempre foi organizada, tudo no lugarzinho, tudo limpinho. Aí, quando eu me casei, gente do céu, será que existe alguém mais bagunceiro que meu marido? O Fábio guardava, gente, as latinhas de refrigerante, aqueles petzinhos de refrigerante, ele tomava, deitado na cama. E adivinha onde que ia aquele petzinho? Para debaixo da cama. Gente, era assim, e eu falei assim, Deus, né, ou eu vivia num pé de guerra, ou então eu me adaptava para aquela situação. Né? Eu acho que o primeiro ano foi pé de guerra, depois eu vi que eu ia perder a guerra e era melhor eu me adaptar. Então, irmãos, e como Deus tem trabalhado esse lado comigo nessa pandemia, né? Que eu estou costurando, e costura é uma coisa que ocupa o tempo da gente. Né? Não dá para você fazer costura correndo, que ela vai sair toda de qualquer jeito. Então, você tem que fazer com calma, né? Tem que olhar os detalhinhos. Então, eu estou meio que assim, a minha casa está ficando. E como eu estava sofrendo, eu falava assim, Deus, não dou conta disso, Senhor. Senhor, não dou conta. Meu Deus, olha, como é que eu vou limpar minha casa? Como é que eu vou costurar? Como é que eu vou fazer tudo? Eu não vou dar conta de fazer tudo. E aí o Fábio e a Carol, eles me ajudam. Né? Eles limpam lá. E o Senhor falou assim para mim, olha, o jeito que eles fizerem, você aceite. Você não vai lá com esse seu olhar de fiscal. Que provação. Você não vai com esse seu olhar de fiscal, não. Você aceite, porque você vai ficar fiscalizando, você vai ferir o coração da sua filha, do seu marido. Então, você aceite, porque é o que tem para hoje e você vai aceitar. Irmãos, e louvado seja Deus, que eles têm me ajudado. Eu não estou fiscalizando mesmo. Do jeito que eles estão fazendo, está ficando. Estão fazendo tudo errado. E Deus, assim, vai trabalhando com a gente, porque são coisas, né? Casa, quem não gosta, irmãos, de habitar numa casa limpa? Né? Eu amo.
Mas nem sempre a minha casa vai estar limpa. E aí, por causa disso, eu vou brigar com todo mundo? Não posso, né? Não posso ser assim, gente. Às vezes, as coisas mínimas, a gente pensa assim, não, mas eu não tenho um Deus desse tamanho aqui dentro de mim. Mas alguma coisinha você tem. Né? Alguma coisinha você tem. Coisas de a gente achar que tudo tem que ser do nosso jeito, a gente não entrega, não deixa ninguém fazer nada do jeito de ninguém, porque o meu jeito é o melhor. Não, todo mundo tem que concordar comigo, porque se discordar de mim, arruma confusão. E a gente não consegue entregar essas coisas pequenas para Deus. E é nisso que Deus vai entrando, e às vezes Ele permite as situações na vida da gente. E eu aprendi com o Senhor. Senhor, eu não quero mais ter que passar lutas mirabolantes para aprender lições que eram tão simples, estava debaixo do meu nariz. Mas eu não enxergava, o orgulho não me deixava ver, aí Deus tinha que me levar para aquele vale, né? Onde o coração ficava devastado. Aí eu falava assim, daí você aprendia na marra, né? Igual o filho birrento. Né? A mãe fala, o filho não aprende. Daqui a pouco ele leva uma surra. Aí aprende na marra. Né? Aprende na... Fala, não está aprendendo. Daqui a pouco deixa de castigo, aí aprende. Então, assim, eu aprendi agora com o Senhor, o Espírito Santo fala, eu falo, Espírito Santo, eu quero ser sensível à sua voz. Eu quero ser sensível. E quando o Espírito Santo eu estiver tão cheia de mim, tão cheia dos meus pensamentos, dos meus achismos, me dá um safanão para eu acordar. Né? Me dá um safanão, o Senhor me fala que eu quero ouvir e aprender, e não ter que aprender na surra, na base, né, da correção. E o Senhor faz isso, né, irmãos? Como Ele fez com Isaac, como Ele fez com Abraão, pedindo a Isaac, que era algo que estava roubando o coração de Abraão, de Deus, estava ocupando o lugar de Deus, né, no coração de Abraão. E Deus pediu a Isaac, e Isaac tinha tanta confiança em Deus que ele falou assim para os servos, né, que foram com ele. Vocês aguardem aqui, que vai subir eu e o rapaz. E depois que nós adorarmos, nós desceremos. Em nenhum momento ele falou, eu vou lá, vou sacrificar. Em nenhum momento ele não falou nada disso. Ele falou que os dois iriam subir, que os dois iriam adorar e que os dois iriam descer. Ele tinha confiança no que Deus está fazendo. E, às vezes, irmãos, a gente acha que Deus está fazendo tudo errado. Tudo errado. Deus, mas por que isso está acontecendo, Deus? Né? Às vezes a gente, principalmente assim, quando falece uma boa pessoa, né? A gente fala assim, Deus, o Senhor está fazendo tudo errado. Olha tanta gente ruim. Até eu falei esses dias, falei assim, gente, esses políticos tudo pegando Covid. Nenhum deles morre. Olha só, tanta gente da saúde morrendo. Pai de família, às vezes mãe de família, deixando crianças pequenas. Esses políticos pegam Covid e estão tudo aí, vendendo saúde. Mas Deus, graças a Deus, né, irmãos, que Deus não sou eu. Ele é bem diferente de mim, né? Ele é misericordioso. Porque imagina se a gente fosse, né? Tivesse um dia o lugar de Deus, né? A gente fazia tanta coisa errada. Ainda bem que a gente é só ser humano. E, irmãos, quantas vezes a gente pensa que Deus está fazendo tudo errado? Deus está tudo errado. Tudo que o Senhor... Deus não está entendendo nada. Tem situações que realmente a gente não precisa entender. Aliás, a maioria das situações nós não vamos entender no momento que nós estamos passando. Nós vamos entender depois que nós passarmos. E não é para nós entendermos mesmo. É para a gente confiar e entregar para o Senhor aquilo que Ele quiser que o nosso coração seja livre. Que nós venhamos aprender a entregar e fazer a vontade de Deus. E ver que não precisa ser a nossa vontade, a casa não precisa estar lá tudo certinho, do jeito que eu gosto,
que a minha família vai continuar vivendo bem do mesmo jeito, né? E não precisa ser tudo da minha maneira, do meu jeito. Vai ser tudo do jeito de Deus. E o jeito de Deus, na maioria das vezes, não é o meu jeito. Mas a gente tem que confiar, como Isaac confiou, de que Deus é um Deus bom e que, no fim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, qual é o meu papel? O meu papel é só amar o Senhor e descansar nele e saber que Ele é Pai e que Ele sabe o que é bom para mim. Assim como nós somos pais, né, dos filhos. Já pensou se fosse para o Samuel e a Carol comer só as coisas que eles gostam? Gente do céu, essas crianças estavam lascadas. Eles iam estar tudo sem vitamina, tudo obeso, porque ia comer essa porcaria, né? E já pensou se eles fossem viver só do que eles gostam? Não estudava, não fazia nada. Samuel ia ficar no Free Fire o dia inteiro. Gente, mas assim, o que a gente que é pai, a gente sabe? A gente sabe o que é bom para o filho. E o que é bom para o filho, muitas das vezes, não é o que ele quer. Não é o que ele quer fazer. E Deus é pai, e Ele sabe o que é bom para o filho. E muitas das vezes não vai ser o que eu quero. Mas eu tenho que aprender a confiar em Deus e entregar para Ele. Falo, Senhor, tá nas tuas mãos, faça o que o Senhor tiver que fazer. Né? Entregar para o Senhor e saber que Ele sabe o que é melhor para mim. Às vezes, no momento, eu não vou entender nada. Mas, futuramente, nós vamos agradecer a Deus e falar, Deus, muito obrigada. Né? Eu lembro até quando eu era jovem, que quem aqui nunca teve, né, uma decepção amorosa? Que eu tive a minha primeira decepção amorosa, já era crente, né? Minha primeira decepção amorosa com o Senhor, porque antes eu já tinha tido. E como eu chorei. Gente, parecia que eu ia morrer. Né? Senhor, Senhor, mas eu quero esse, Senhor, mas eu quero esse. E hoje, gente, com 40 anos, quando eu olho, eu falo assim, Deus, que livramento, obrigado, Senhor. Obrigada, Deus. Então, assim, gente, Deus sabe o que é melhor. Às vezes a gente fica igual um burro teimoso, chorando, esperneando com Deus. Parece uma criança birrenta. Mas Deus sabe o que está fazendo. Então, mesmo em meio a esses dias, que não tão fáceis, né? Às vezes os dias são difíceis, e não é só porque a gente está em meio a uma pandemia que tem os dias difíceis. É que agora nós estamos passando dias difíceis coletivos, né? Todo mundo está passando uma situaçãozinha estreita. Mas, fora de pandemia, a gente passa por situações difíceis também. Que a gente não venha jogar fora isso, desperdiçar esses momentos e achar que Deus está fazendo tudo errado, que a gente venha aprender com o Senhor. Que a gente venha perguntar, Senhor, o que é? O que eu preciso entender que eu não estou entendendo? Espírito Santo, me mostra. Me mostra o que eu preciso entender que eu não estou entendendo. E o Espírito Santo fala, irmãos, ele fala. Eu sei que agora, esses dias de pandemia, eu voltei para o meu ponto de oração móvel, né? Que eu gosto de orar em casa, mas eu gosto de orar sozinha. E agora, quarentena, a gente não fica sozinha. Então, eu vou orar no carro. E eu fui, orei no carro. E aquele dia que a alma da gente está tribulada aqui dentro, né? Que você está... Parece que tão preocupada com tantas coisas. E eu fui lá lançar as minhas ansiedades nos pés do Senhor. E quando eu saí de lá, a palavra que o Senhor me deu foi os Salmos, que fala, aquieta minha alma, porque te perturbas dentro de mim, aquieta minha alma, você ainda vai louvar o Senhor. E eu estava tão entretida nos problemas, nas situações, nas coisas, que eu li aquele salmo, mas ele não penetrou no meu coração. Mas o Espírito Santo, ele é tão gentil, irmãos, ele é tão lindo. Ele é tão lindo que, olha, no outro dia, eu estava lavando roupa, fui pôr roupa no varal, e alguém, que eu não sei nem quem,
lá perto de mim, da minha casa. Estava ouvindo louvor nas alturas. E sabe qual louvor que era? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Irmãos, fala se não era o Espírito Santo ministrando para mim. Mas eu botei roupa no varal, aos prantos, e falando, obrigada, Senhor. Porque mesmo quando eu sou uma filha que não quer ouvir a tua voz, o Senhor não perde a paciência. O Senhor fala aquilo que o Senhor quer falar comigo. Amém? O Espírito Santo é gentil, irmãos. E Ele está aqui. E Ele nos chama cada dia para vivermos a nossa história com Ele. E é lindo isso, né? O Senhor é lindo. E é isso que o Espírito Santo colocou no meu coração, para que nós venhamos entregar os nossos Isaques. Se eles sejam grandes, ou se eles ocupam grandes espaços no nosso coração, ou que eles ocupem pequenos espaços no nosso coração, mas que o nosso coração possa ser todo desocupado para caber ao Senhor, para caber tudo aquilo que Ele quer direcionar em nós e através de nós. Amém? Eu agradeço a oportunidade, que o Espírito Santo fale melhor ao coração de cada um. Amém?